Olá pessoal, tudo bom? Bom, bem-vindo ao nosso quarto encontro. Nessa quarta aula, a gente vai falar a respeito dos primeiros passos após a instalação do banco de dados. Ou seja, pós-instalação, né, como eu devo proceder, como eu devo fazer para que realmente o meu banco de dados cumpra para que ele foi previsto. Nas outras aulas, a gente fez a instalação do nosso ambiente virtual, criamos o nosso ambiente virtual. Depois do nosso ambiente virtual, a gente instalou um sistema operacional que serviu como hospedeiro para o nosso Oracle, né? Ou seja, que serviu para a gente colocar o nosso Oracle nele. Depois que a gente instalou o nosso sistema operacional, que é a base para o nosso Oracle, a gente instalou o banco de dados na última aula. Espero que vocês não tenham tido dúvidas, bastante gente perguntou, bastante gente trocou ideia pelo grupo, então eu acho que essa situação está bem clara. Só vamos fazer um review rápido aqui a respeito de banco de dados, só para a gente não ter dúvidas realmente e ter um direcionamento legal para a nossa aula de hoje. Bom, relembrando então, a função de um banco de dados, a palavra-chave da função do banco de dados é essa aqui, ó, armazenar informações. Essas informações são armazenadas e elas são armazenadas e ficam no banco de dados sendo inseridas através de um programa. A função do banco de dados é manter esses dados guardados, manter esses dados armazenados. E ele recebe da aplicação ou de um cliente, né, a solicitação para trazer esses dados depois. Esses dados vão ser manipulados, podem ser alterados, podem ser apagados até posteriormente. Essa é a função do banco de dados, gerenciar os dados. Falando assim, né, como eu comentei, parece que é simples. Porém, a gente tem que ter uma visão bem importante, que não basta ter os dados armazenados. Esses dados têm que ser entregues com velocidade. Ou seja, o que é um dado ser entregue com velocidade? A hora que o usuário na máquina dele quiser acessar esses dados, quiser acessar essa informação, ele vai fazer o comando e essa informação tem que aparecer o mais rápido possível para ele, né? Essa informação vai ter que aparecer de forma mais rápida para que ele realmente não impacte o trabalho dele, né? Não impacte o dia a dia dele. Ou seja, faça com que as operações do setor na empresa fiquem mais lentas por causa do sistema. Outra coisa importante também, tem que manter a segurança dos dados, a confiabilidade e garantir ele contra falhas, perdas ou até mesmo desastres. Desastres realmente acontecem. Existe uma parte de banco de dados que trabalha basicamente com disaster recovery, montando planejamentos de disaster recovery. O que seria isso? São configurações, né? São planos que a gente faz para, se por um acaso tiver algum desastre, como fazer essa recuperação de forma mais rápida possível, que impacte o mínimo possível na operação, ou seja, que impacte na empresa. Toda essa parte de gerenciamento, de garantir performance, de manter a segurança, é tarefa de uma pessoa do grupo que é denominado os Database Administrator ou os DBAs, Administradores de Banco de Dados. De acordo com a graduação de conhecimento, será responsável por partes do processo. Eu sempre bato nessa tecla de acordo com a graduação do conhecimento. E o que eu quero dizer com isso? Eu gosto muito de separar o conhecimento do DBA Júnior, DBA Pleno, DBA Sênior, e agora o mercado ainda fala num DBA Consultor, né, que seria o mais top de todos. Mas enfim, eu me atenho sempre ao Júnior, Pleno e Sênior, que eu acho que já é uma boa classificação, já é uma boa divisão de tarefas, né? Então essas tarefas são sempre divididas entre esses profissionais que, de acordo com o conhecimento, vão efetuar algumas tarefas básicas específicas no banco de dados para que ele realmente possa trabalhar legal. Bom, então eu coloquei aqui, né? Logo após a instalação, terminado, o banco de dados está no ar. Talvez pode parecer para alguém que não conhece bem a atividade de DBA, para quem que não conhece bem banco de dados, que está tudo terminado, ou seja, está tudo tranquilo e pronto, agora não tem mais o que fazer. Bom, eu até coloco aqui, né, que eu fico feliz em te informar que não. Primeiro eu vou dizer por que eu fico feliz. Porque se fosse tão simples assim, a nossa profissão, né, de administrador de banco de dados seria praticamente obsoleta. A gente ia ser um mero analista que faz simplesmente a instalação. E não é isso. O DBA é muito mais do que isso, é infinitamente mais do que isso. Eu digo para você que, na minha visão, o DBA é o cargo de mais alta responsabilidade dentro da TI. Claro, existem outros que também se assemelham, mas o fim da atividade, vamos dizer assim, né, aquela pessoa que vai, no final das contas, responder, vai acabar sendo DBA. Bom,
Agora então, logo após a instalação, sim que começa a verdadeira tarefa de administrar o banco de dados. Até então a gente fez a instalação, é importante, tem detalhes sim, mas é muito importante também que a gente faça a administração pós a instalação, a administração do banco de dados após a instalação. Então vamos fazer o seguinte, vamos iniciar a nossa máquina virtual, vamos iniciar a nossa VM, né, naquela que a gente fez na aula passada, para que a gente possa dar prosseguimento e colocar realmente tudo isso para funcionar. Porque após iniciar o servidor do banco de dados, a gente precisa subir listener e banco de dados. Inicialmente precisamos subir o listener e o banco de dados. Eles não vão iniciar automaticamente, a não ser que seja configurado. Pelas melhores práticas, a gente deve subir primeiro o listener e depois o database. Os comandos estão aqui, eu vou subir a VM e a gente vai fazer isso junto, certo? Então, eu vou subir a VM, eu vou pedir para que você faça isso na sua VM também. Minha máquina virtual está no ar. E agora eu vou fazer a conexão com o meu sistema através do meu Mobile Xterm, como a gente já viu. E vou conectar lá na minha máquina, conectar como Oracle, tá? É muito importante isso, para fazer esse processo de startup do listener e de startup do database. Quando eu estou trabalhando com o nosso Oracle, eu tenho que conectar com o usuário Oracle. Bom, o comando para startar o listener é esse aqui. Ele é snrctl start. E com isso eu startei o meu listener, eu subi o listener. Feito isso, eu posso ver ainda, se eu quiser o comando para verificar o status do listener, eu posso fazer o comando status, dou um enter, e ele vai me trazer a informação. Ele me diz que o listener está rodando um estado desconhecido, porque não tem banco ainda, mas ele está lendo um serviço chamado RCL. Feito isso agora, eu vou conectar no meu banco de dados, para aí sim eu poder dar um startup nele. Uma coisa interessante, imagina que eu tivesse mais de um banco de dados instalado, mais de uma instância instalada no mesmo servidor. Então eu preciso ver qual que é o Oracle Seed. O SID é a identificação, o identificador do meu banco de dados que eu vou fazer, o set. Isso que eu vou iniciar. Isso é feito através de uma variável de ambiente, que já vai estar setada, mas eu só quero mostrar para você como verificar se essa variável de ambiente realmente está setada corretamente. O comando que eu utilizo é o echo, espaço, $, e a variável que eu vou testar é a Oracle Seed. Então toda vez que eu quiser testar uma variável de ambiente, eu coloco echo, $, e o nome da variável. Viu? Ele está marcado aqui, RCL. Então significa que realmente eu estou setado para o banco correto. Então, feito isso, eu vou fazer um SQL Plus /sysdba e vou dar Enter. Com isso, ele vai entrar no SQL Plus, que é a ferramenta mais simples de conexão com o banco de dados. Ele vai me trazer a informação. Connect to an idle instance. É uma instância que está idle, que ela está aguardando, que ela não está no ar ainda. O comando que eu vou fazer, eu simplesmente vou escrever startup, dar Enter e vou aguardar que a minha instância realmente suba, que a minha instância esteja no ar, né? Para que eu possa aí, então, continuar o meu processo. Veja, ele sobe a SGA, como eu já comentei com vocês, ele sobe a System Global Area, da Database Mounted, daqui a pouco vai dar Database aberto. Com isso, eu já vou conseguir trabalhar com o meu banco de dados. Agora, eu posso ver que eu já coloquei o banco de dados para funcionar, né? Vamos dizer assim. Então, eu já fiz lá o meu SQL Plus, a SysDBA e deu Startup. Com isso, o banco de dados passou a ficar no ar, o banco passou a funcionar, vamos dizer assim. Bom, agora a gente vai fazer um pequeno tour, né, pelas estruturas instaladas, ou seja, o que está instalado dentro do meu banco de dados. Após a instalação, que já foi concluída, é interessante a gente reconhecer a estrutura das pastas que foram criadas no nosso sistema. Ou seja, aqui em Oracle Home, onde estão os dados, onde ficam os logs de alerta do meu banco de dados, arquivo de configuração do listener, aonde que está esse arquivo, onde fica o meu P-File, onde fica o SP-File, onde que é a minha Fast Recovery Area, onde ficam os arquivos de controle ou control file, os redlogs, os arquivos de redlog, os redlog arquivado, o arquivo de senha, onde que ficam todos esses caras aí, onde que ficam todos esses itens aí. Bom, para isso, a gente tem que realmente reconhecer bem para conseguir gerenciar corretamente eles, né?
Oracle Home. Quem que é o nosso Oracle Home? Já é um conhecido nosso lá desde a instalação, já foi comentado a respeito dele. O Oracle Home, quando a gente faz a instalação, quando eu faço a instalação dos binários, como a gente fez, que nem que a gente chama os binários, são os executáveis no banco de dados, eles sempre são instalados dentro do Oracle Home, que é o local que a gente definiu numa variável chamada Oracle Home. Essa variável, ela acompanha o banco de dados durante praticamente toda a vida dele. Em diversos momentos você vai precisar citar o Oracle Home. Quando você vai fazer uma atualização, aplicar um patch, fazer um backup, é sempre importante você ter definido esse Oracle Home. Por default, além desses executáveis, dentro do Oracle Home, ainda existem os arquivos de parâmetros, o SPFile, EPFile, configuração do listener e diversos outros arquivos, o arquivo de senhas ficam armazenados lá dentro. O ambiente Oracle, como eu comentei aqui, ele é sempre dependente, será sempre dependente do Oracle Home onde ele foi instalado. Como eu falei, em diversos momentos ele vai perguntar por esse Oracle Home. E o servidor de banco de dados, uma coisa bem legal, a gente pode ter diversos Oracle Home lá dentro, inclusive com versões diferentes do Oracle. É legal, né? O Oracle Home, normalmente, ele vai ter lá um Oracle Home para cada versão. Inclusive, quando a gente for fazer o processo de atualização, a gente vai instalar a versão 12 do Oracle dentro do mesmo servidor em um outro Oracle Home específico do 12, da versão 12. É legal isso porque você consegue diferenciar bem, dividir bem e não ter problemas de um executável de um colocado no outro, que com isso você poderia fazer o seu ambiente parar de funcionar corretamente. Bom, embora não seja aconselhável, né, eu coloquei aqui, embora esse tipo de configuração não seja aconselhável, principalmente em ambientes de produção, ou seja, ter mais de um Oracle Home, ter mais de uma instância rodando dentro do mesmo servidor. Mas é tecnicamente viável, conforme a gente já falou. E o legal, vejam só, dentro de um servidor eu posso ter mais de um Oracle Home. E dentro de um Oracle Home eu posso ter diversas instâncias. Para ficar mais fácil de entender, imagine então que dentro de um servidor eu tenho um Oracle Home da versão 11 e um Oracle Home da versão 12. Esse da versão 11 pode ter diversas instâncias e o da versão 12 também vai poder ter diversas instâncias ali dentro. Então é assim que vai funcionar. Então o Oracle Home ele é definido através de uma variável e a variável é a variável Oracle Home. Como fazer para setar essa variável, definir essa variável? Em algumas situações a gente já deixa ela pré-definida. Lembra quando a gente editou o arquivo .bash profile e lá dentro a gente definiu a Oracle Home? Para quê? Toda vez que aquele usuário logar, ele traz um Oracle Home default. Se eu tiver mais de um, eu tenho o 11 e o 12, aí eu vou ter que, na hora que eu for fazer manutenção no 12, eu seto para o 12, na hora que eu for fazer o 11, eu seto para o 11. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Mas para eu setar a variável Oracle Home, tem algumas formas diferentes de eu fazer isso. Simplesmente colocando lá um export e o nome da variável, export Oracle Home igual, e o endereço. Alguns detalhes importantes aqui. Export é minúsculo e Oracle Home é maiúsculo. O sistema operacional ele é case sensitive e Oracle Home minúsculo é diferente de Oracle Home maiúsculo. Então, isso eu coloquei essa informação aqui embaixo, e é muito importante isso para evitar que vocês tenham um problema no seu ambiente, que sete a variável errada, enfim, tem alguns problemas específicos. Duas formas básicas que eu utilizo, ou eu dou export na variável direto, ou eu coloco lá Oracle Home igual, ponto e vírgula, export Oracle Home. Então, eu posso fazer de uma forma ou de outra, as duas são corretas e as duas exportam a variável e criam a variável. Se por um acaso uma variável for definida incorretamente, corre-se o risco de um script ou comando em local incorreto. Então, isso é importante da gente entender. Aqui dentro da estrutura de pastas, né, que a gente tem aqui, eu tenho o Oracle Base, que já comentamos a respeito dele na instalação, e o Oracle Home fica dentro do Oracle Base, na instalação que a gente tem ali. Essa é uma instalação nas melhores práticas, não que você não possa fazer de uma forma completamente diferente, não que eu não tenha visto ambientes diferentes já, mas a gente está trabalhando com as melhores práticas, essa é a nossa ideia. Bom, próximo item agora que eu vou precisar conhecer, que eu vou precisar comentar com vocês, depois a gente vai ver tudo isso lá na prática mesmo, mexendo no nosso ambiente.
a estrutura dos dados ainda, né, a estrutura instalada, o local dos dados, ou seja, o local dos arquivos realmente de dados. Relembrando, nas aulas anteriores que a gente viu, quem que é realmente um arquivo de dados? Lembram? Então, como que funcionava a nossa estrutura de dados dentro de um banco de dados? As informações eram armazenadas em tabelas, essas tabelas ficavam dentro de table spaces, e esses table spaces tinham diversos arquivos que guardavam as informações. Esses arquivos físicos eram chamados de data files. Lembram disso? Então, eu tenho aqui os arquivos físicos chamados de data file. Esses arquivos, né, como eu coloquei aqui por sua vez no ambiente físico, são armazenados em diversos tipos de storage. Basicamente, os storages, os modelos de storage mais utilizados são o File System, que foi a base da instalação do nosso sistema, e um chamado ASM, que é Automatic Storage Management, que quando você está trabalhando com banco de dados em modo cluster, eu já vou fazer um geral aqui a respeito de cluster, para que não fique dúvida, para vocês saberem a respeito do que eu estou falando. Mas são duas formas mais utilizadas, existem outras, mas as duas mais utilizadas são realmente essas. Então, aqui a base do nosso treinamento é essa aqui, ó, um banco de dados em modo File System. Aqui, só para vocês terem uma ideia de como que funciona a estrutura, eu tenho aqui, ó, uma estrutura dos dados colocados de forma em cluster ou colocado em modo single. Basicamente, imagine o seguinte, bom, eu tenho dados, esse aqui é o padrão ASM, quando eu coloco em cluster. O padrão ASM, ele tem um storage ou um local que armazena os data files, que armazena os arquivos, e eu tenho diversas instâncias que fazem acesso a esses arquivos. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 4 instâncias, e essas 4 instâncias vão fazer acesso aos dados que estão aqui dentro. Então são as 4 instâncias compartilhando os mesmos dados. Essas 4 instâncias normalmente são desenvolvidas em ambientes de alta disponibilidade, onde eu tenho muitas conexões de usuário, e essas conexões são balanceadas através de diversas instâncias. Então imagine lá que eu tenha 4.000 conexões e 4 instâncias, cada uma no seu servidor. Eu poderia jogar 1.000 conexões para cada uma, todas elas trabalhariam ao mesmo tempo, e com isso eu teria um ganho de performance muito grande. Essa é a visão de RAC, que é Real Application Cluster. Então, uma aplicação real em cluster, o banco de dados. Bom, ele é alvo de um outro treinamento também, que a gente vai fazer, disponibilizar para vocês com certeza. Então, outra forma, além do cluster, que é o padrão que a gente está utilizando, é single, onde eu tenho uma instância, e essa instância tem o storage específico dela. Que no nosso caso, o storage está dentro da nossa mesma máquina aqui. Mas ele poderia ser um storage em um local à parte, em um local separado também. Isso modificaria para nós aqui no nosso curso praticamente nada. Modificaria mais o gerenciamento do cluster, o gerenciamento do storage, enfim, que normalmente é feito por uma equipe separada, né, por uma equipe de storage que vai trabalhar mais com isso. Agora uma outra variável importante. Então, quando a gente trabalha com a instalação feita no nosso curso, o ambiente que a gente vai trabalhar, o local dos data files, eles vão estar armazenados num padrão, utilizando o padrão OFA da Oracle, né, que é o padrão que a Oracle recomenda quando a gente trabalha com File System, aonde os dados estão armazenados no seguinte endereço: Oracle Base. Então, Oracle Base é a variável Oracle Base, né, que foi setada. Dentro do Oracle Base tem uma pasta chamada Oradata. Dentro dessa pasta Oradata tem o Oracle SID, tem uma pasta com o nome de Oracle SID, que ele vai trazer o local aonde estão armazenados esses dados. Então é bem interessante, porque vai ter uma pasta Oradata, e se eu tiver mais de uma instância dentro do mesmo Oracle Home, dentro da mesma máquina, como que vai acontecer? Bom, ele vai ter lá um Oradata e uma pastinha para cada um, onde vão ficar armazenados os arquivos lá dentro. Então isso é bem interessante. Aqui, como eu comentei ainda, né, Oracle Base é a variável que indica o local de tudo o Oracle instalado no servidor, independente do Oracle Home. Por que independente? Porque ele está um nível acima do Oracle Home. Então, pelas boas práticas, o Oracle Base é o início de todo o Oracle Home existente no servidor. Ou seja,
o Oracle Base, no nosso caso aqui, vai ser o 01 app Oracle. Quando eu tenho o Oracle Home, vocês podem ver que ele é a continuação a partir dali. Em um ambiente de instalação de File System, quando a gente escolhe que era para o próprio Oracle gerenciar o arquivo, lembra que a gente fez isso? No momento a gente definiu pelas melhores práticas. E aí o que vai acontecer? A própria instalação criou a pasta Oradata, dentro dela criou a pasta com o mesmo nome do Oracle Seed, no nosso caso é RCL. Então, sendo assim, no nosso ambiente temos a localização dos dados do seguinte local, o 01 app Oracle Oradata. Vamos verificar isso? Vamos aqui acessar a variável Oracle Base. É interessante, né? Se eu quiser entrar no 01 app, acessar a Oracle Base, eu posso digitar cd $Oracle Base e dar Enter. Se eu fizer o comando pwd aqui, ele vai me mostrar aonde eu estou, o 01 app Oracle, exatamente dentro do meu Oracle Base. Então, se eu fizer aqui um ls-lsrt, eu vou ver aqui os diretórios que foram criados aqui dentro. Olha que legal, tem um diretório Oradata. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um cd Oradata e vamos dar um ls aqui dentro. Olha lá, ó, eu tenho uma pasta, um diretório ARCL. Se eu fizer um ls aqui dentro, eu vou ver que ele vai me trazer o local ainda, a divisão de que tipo de arquivos que eu tenho ali dentro. Então, eu vou ter ali Control File, Online Log e Data File. Se eu fizer aqui um cd Data File, eu vou ver que eu tenho, fazer assim para ficar menor a visualização, eu tenho ali dentro, ó, os data files específicos dos meus tablespace users, tablespace example, tablespace temp, tablespace system, sysaux e o undo tablespace. Então, ali dentro, eu vou ter os arquivos específicos dos datafile. Aqui no caso ainda tem um datafile só para cada tablespace, mas poderia ter mais e eles estariam todos armazenados ali dentro. Então, o local onde vão estar armazenados os datafiles vai estar o 01 app Oracle Oradata, o seed, e dentro tem a divisão do datafile, online e control file. Online vão estar os redulog, control file vão estar os nossos amigos, os nossos conhecidos, nossos control file, certo? Bom, continuando aqui ainda então, eu vou ter que os arquivos criados nesse local são de extrema atenção para o DBA, gente. Como a gente acabou de ver, os arquivos tinham extensão DBF, lembram disso? Ó, se a gente olhar aqui, ó, vocês vão ver que os arquivos ele tem extensão DBF. Então devemos cuidar muito com isso, porque esses arquivos representam o nome do tablespace que ele faz parte, como a gente viu, e é muito importante a gente cuidar. Cuidar eu falo porque se por um acaso um arquivo desse for perdido, ele pode vir a dar uma perda total no banco, de acordo com a situação de você ter ou não backup, de quando é o seu backup, como que o seu banco está configurado. Então são coisas que deve cuidar muito. É interessante a gente olhar nos diretórios, né? Lembrando, claro, que o nome que tem aqui no meu, que vai estar no que eu estou colocando aqui para vocês no vídeo, pode ser que esteja um pouco diferente do que está no de vocês. Basicamente a sequência, porque o próprio Oracle ele vai definir naquela sequência numérica. Se você ver, ele tem uma sequência alfanumérica, na verdade, aqui para frente, ó. Então, esse O1, MF user é o nome do tablespace, example tablespace, temp, system, sysaux do TBS. O restante é codificação que o próprio Oracle faz quando eu definir que eu quero que o Oracle faça o gerenciamento lá na minha instalação. Então, com isso, eu não preciso me preocupar com o nome, mas eu preciso me preocupar sim com o conteúdo. Eu não posso deixar que esse conteúdo se perca. Bom, um tablespace ele pode ter diversos datafiles. No nosso caso só tem um, mas o tablespace pode ter muitos datafiles, como eu já comentei com vocês. Cada datafile pode alcançar o tamanho máximo de 32 GB. E existem outros tipos de tablespace também conhecidos como Big Tablespace, e nesse caso ele vai ter apenas um datafile, e esse mesmo datafile pode chegar até 128 TB. Questão de prova, tá? Fazer um parênteses aqui para a questão de prova. Não é que o Big Tablespace, o datafile dele sempre vai ter 128 TB, ele pode ser menor, mas ele pode chegar até 128 TB em apenas um datafile, e não pode ter mais de um. Isso é bem interessante isso,
Para dados muito grandes, eu já instalei alguns, mas eu só acho aconselhável se realmente for necessário. Porque para você manter um data file desse tamanho, a questão backup e tal, não é muito legal. Então eu aconselho só se realmente precisarem de um Big Table Space, vocês partirem para essa utilização, né? Bom, local dos arquivos de alerta e arquivos de diagnóstico do banco. Agora a gente vai aprender, vamos ver como que a gente faz para procurar os arquivos de diagnóstico do banco. Quem são esses arquivos de diagnóstico do meu banco de dados? Bom, eu tenho lá essa árvore de diretórios que está colocada aqui, ela é uma new feature da versão 11. A partir da versão 11 modificou um pouco o local dos arquivos, questão de prova, inclusive, aonde fica o alert log. Toda vez que você cria um banco de dados, ele tem um alert, underline, o SID da instância, .log. No nosso caso vai ser alert, underline, rcl.log, e ele não fica dentro da pasta alert. É questão de prova isso, ele fica dentro da pasta trace. É estranho dizer que o arquivo de alerta não fica dentro da pasta de alerta, mas ele fica dentro da pasta trace, e ele pode ser visualizado. Com um simples VI você consegue visualizar o conteúdo dele. Essa área que armazena todos esses arquivos de trace, esses arquivos de informação, que muitas vezes, quando eu tenho problema no banco de dados, ele pode ser solicitado pela equipe de suporte da Oracle para resolver esse problema. Essa área ela é chamada de ADR, ou Automatic Diagnostic Repository. Ele é um repositório automático de informações, de logs, de incidentes, enfim, que quando chega a ter um problema, o próprio Oracle vai lá, busca esses dados do incidente, empacota para que eu possa mandar para a Oracle abrir um chamado, enfim. Dentro desse local, é uma estrutura de pastas onde eu posso verificar e aferir a saúde do banco, como eu comentei. Faz parte das tarefas do DBA, seja ele, aí sim pode ser ele júnior, pleno, sênior, verificar. Olha, eu diria todo dia, pela manhã, verificar o alert log, fazer um VI no arquivo e ver que alterações que teve nesse banco, se teve alguma coisa importante ali dentro. Então é muito interessante fazer um VI nesse arquivo. Vamos descobrir aonde está a nossa Automatic Diagnostic Repository. Então, vou voltar para o nosso MobaXterm aqui. Eu vou sair aqui dessa pasta. Vou sair também do Oradata, porque ele não está aqui dentro. Ele fica dentro do Orabase, do Oracle Base. Dentro do Oracle Base, eu tenho uma pasta chamada diag. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar cd diag. E aqui dentro, ela vai me trazer as pastas que eu tenho ali dentro, que são as pastas daqui, ó. O diag, o ADR, a base do Automatic Diagnostic Repository, se confunde com o Oracle Base. É o mesmo, na verdade, Oracle Base. Então, dentro do Oracle Base, eu tenho uma pasta diag. Essa pasta diag, ela tem diversas outras pastas ali dentro, e ele vai me trazer, vamos ver como que ele vai me trazer aqui a sequência. RDBMS, o nome do banco, o SID do banco. Database Name e SID são sempre iguais desde que eu esteja trabalhando com hack. No hack isso modifica um pouco, mas quando eu estou trabalhando aqui, quando eu estou trabalhando com uma instância single, que é o nosso caso, vão ser os dois iguais. Então vamos fazer o seguinte, acessamos o diag, vamos acessar o RDBMS, depois o Database Name e por último o SID. Então, vamos lá. RDBMS, eu tenho uma pasta ORCL, eu tenho outra ORCL. Quem seriam essas duas? Eu tenho uma ORCL, eu tenho outra ORCL. Ok, acessei aqui. Agora eu tenho essas pastas diversas que eu tenho aqui dentro. Tem algumas a mais, né, porque tem o order aqui, mas as mais importantes que eu tenho aqui dentro, no momento, a mais importante é a pasta trace. Então vamos fazer um CD no trace, e ali dentro eu vou fazer um lsrt para ele me mostrar tudo que tem ali dentro. Olha que interessante, gente. Tem uma quantidade gigante. O nosso banco foi instalado agora e tem uma quantidade muito grande de arquivos aqui dentro. Vocês vão dizer, nossa, Raul, mas para que todos esses arquivos? O que é tudo isso?
São situações dos processos de background que eles geram um arquivo de trace, eles geram um arquivo de rastreamento. É erro, é falha? Não, é simplesmente um arquivo gerado ali dentro e que fica ali se você precisar fazer alguma consulta, alguma coisa, esses arquivos estão ali dentro. Vamos analisar então o nosso alert log. O alert log é alert underline ORCL, porque é o nome do meu SID.log. Então eu vou fazer um VI, porque eu estou trabalhando dentro do ambiente Linux. Se eu colocar VI alert e pressionar o Tab, ele vai completar, porque não tem outro alert ali dentro. Dou um Enter, e olha que interessante que ele vai me trazer. Ó. Ele vai me trazer que desde que a instância foi startada, que ela foi instalada pela primeira vez, ele vai me trazer todas as informações. Ah, mas se eu quiser ver só as últimas, então, se eu fizer aqui ESC, Shift G, ele vai lá para o final e eu consigo ver as últimas alterações que foram feitas, ou eu consigo ver as últimas informações que eu tenho aqui dentro. Se eu subir até onde diz Starting Oracle Instance Normal, que vocês estão vendo aqui, significa o quê? A última vez que ele foi startado, ou seja, foi agora há pouco quando a gente fez o último start dele. Bom, feito isso, ele traz alguns parâmetros, algumas configurações específicas. Todas essas configurações que estão aqui, ele leu elas do arquivo de parametrização inicial. Se eu olhar aqui, ele vai me trazer qual que é a localização dos control files. Olha que interessante, eu tenho o control file lá dentro do Oradata control file, com um nome todo específico que o próprio Oracle cria, e eu tenho um control file lá dentro do AU01 app Oracle Fast Recovery Area. A gente já vai entender, já vai aprender quem que é essa Fast Recovery Area daqui a um pouquinho. ORCL, Control File e um nome específico. Vocês podem ver que o Control File está multiplexado. Como eu já comentei, tudo que tem num tem no outro. Não significa que um é complemento do outro, não. Os dois são idênticos. Tudo que grava num, checkpoint grava num, checkpoint grava no outro ao mesmo tempo. Por que isso? Por uma questão de segurança. Se eu perder algum deles, eu posso pegar, copiar aquele que ainda existe para o local onde eu perdi, renomear e funcionar o banco, que ele vai funcionar normalmente sem problema nenhum. Bom, ele me trouxe ainda aqui os parâmetros que me dizem aonde é minha área de recuperação ou a minha Fast Recovery Area, que a gente vai conhecer daqui a pouco. O tamanho da Fast Recovery Area, qual que é o meu Table Space de Undo, que a gente já sabe o que é um Table Space de Undo. Então ele traz todas essas configurações específicas aqui dentro. Ele trouxe os processos, subiram os processos na hora, startando os processos quando o banco subiu. Ó, Alter Database Mount, e o database montado, e o database terminado de banco de dados aberto. Alter Database Open, então o banco aberto. Vocês podem ver que ele tem os redolog específicos, ó, ele rodou a questão do redolog, o grupo de redologs específico. Ele fala alguns parâmetros que estão desabilitados e tal, ele coloca alguma informação. Aqui é o local, olha, ele traz uma informação aqui, ó, DB Recovery File Dest Size, que é o tamanho da minha Fast Recovery Area, que está 4 GB, está 3,89% utilizado. Praticamente nada, né? Mas então o que eu quero dizer para você é o seguinte, aqui dentro do Alert Log, é o cara que vai trazer todos os alertas que acontecerem no banco de dados. Ah, se eu tiver um bloco corrompido, ele vai me mostrar. Se eu tiver uma situação de falha, ele vai me mostrar aqui dentro. Se tiver um incidente, o banco caiu, deadlock no banco, que ocasionou bloqueios, ele vai mostrar essa informação aqui. Então é muito importante eu saber reconhecer, né, e eu trabalhar com o Alert Log. Faz parte, inclusive, mas comentando, do dia a dia do DBA Júnior principalmente, ele fazer essa análise e passar para os DBAs mais experientes, caso tenha alguma situação, algum problema. Então eu sempre peço para o pessoal, dica, se adiantem, querem fazer, mostrar um bom trabalho, olhe o Alert Log, você já sabe onde fica, e chegue para o DBA, líder da sua equipe, ou para o DBA, enfim, que está acima de você, e fala assim, olha, eu já olhei o Alert Log e tem tal situação, ou tem tal. Isso pode, com certeza, melhorar muito a sua visão profissional. Dica importante, eu valorizo muito, o DBA chega para mim e fala, olha, eu olhei, você está no Alert Log, tinha esse problema, então é muito legal isso. Bom, aqui ainda, se eu tiver alguma dúvida de saber a localização desses arquivos, eu posso simplesmente fazer um select
na $diag-info, select asterisco from na $diag-info, e ele vai me trazer quais são os endereços que tem cadastrado ali dentro, que tem as informações específicas ali. Então, próximo passo que a gente vai ver é a configuração do listener, dos arquivos de configuração do listener, né? A parte física da estrutura já instalada do meu listener. O listener, ele está diretamente ligado ao Oracle Home no servidor. Por isso, o arquivo que ele vai estar configurado dentro do Oracle Home, eu tenho uma pasta chamada de network, admin, e lá dentro eu tenho um arquivo chamado de listener.ora. Esse é o arquivo que ele é proprietário do Oracle, o Oracle é proprietário dele. Esse arquivo pode ser editado com VI, para que eu possa fazer uma análise da configuração do listener. A gente vai ver como que é feita essa configuração, como que é e aonde está esse arquivo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou sair daqui, ESC, Q, exclamação, porque eu não vou salvar. E aqui eu vou no Oracle Home. Ó, viram que eu fui direto no Oracle Home? Então se eu fizer um network admin, aqui dentro eu vou ter arquivos de configuração. O arquivo de configuração que eu comentei com vocês, que é a configuração do listener, é esse cara aqui, ó. Listener.ora. Vamos analisar o que tem dentro do listener.ora. Bom, esse é um arquivo de configuração dele. Lembram quando eu comentei com vocês que a gente precisava registrar o banco de dados dentro do listener? A gente fez na dica da aula passada para que pudesse funcionar o Enterprise Manager corretamente. Lembra disso? Legal. Quando eu fiz aquele processo no Net Manager, o Net Manager nada mais fez do que criar essas linhas aqui. Ele criou as linhas com o nome que ia ser registrado, o CID do banco, dentro de um Oracle Home específico. Se eu viesse aqui e colocasse essa linha, funcionava? Funcionava da mesma forma, certo? Então, aqui nada mais é do que o arquivo de configuração que foi escrito na hora que eu rodei o Net Manager. Esse arquivo, ele está dentro do Oracle Home. Ó, fazer um PWD que fica mais fácil. Está dentro do Oracle Home, né? O Oracle Home é o cara que vem até aqui, Network Admin. Então, dentro dele, vocês vão ter as configurações do listener. Bastante importante isso aqui também. Dentro do mesmo local, eu tenho um outro cara chamado de tnsnames.ora. Esse tnsnames é o arquivo de resolução dos nomes da minha conexão. Qual que é a ideia? Para que ele vai servir? Imagine, então, que eu quero conectar no meu banco de dados a partir de um cliente. Não aqui eu estou direto no servidor, mas eu estou lá num cliente. Quando eu faço a conexão, eu passo para o banco de dados. Qual que é o tipo de protocolo, qual que é o IP do servidor, qual a porta que eu estou me conectando e o nome do serviço. Quando eu passo isso através de um cliente, eu tenho um arquivo de configuração na minha máquina e simplesmente eu chamando pelo nome do banco, pelo nome do serviço, né, que eu coloquei ali dentro, ele já vai entender tudo isso e vai fazer essa conexão. tnsnames, então, é o cara que muitas vezes o DBA faz a instalação do servidor. Quando ele faz a instalação do cliente, ele copia esse arquivo lá para o cliente para que ele possa se conectar com o banco. Vamos dar um VI no tnsnames aqui para a gente ver o que tem dentro dele. Bom, o tnsnames ele é composto basicamente de um alias. O que é o alias? O nome que eu coloquei para a conexão. Vejam, ele está ali o RCL porque é o padrão. Mas, para conectar na minha instância RCL, eu poderia colocar o nome que eu quisesse aqui. Porque esse é simplesmente um alias, é um apelido da conexão. Então, se eu quisesse colocar o nome aqui DBA, projeto DBA, qualquer coisa ele ia funcionar. O importante é isso aqui, ó, o nome do serviço, o protocolo, o host e a porta. Desde que eu passe o protocolo, o host, a porta e o nome do serviço certo, o que tiver aqui não importa. Muitas vezes colocam prod para saber que é banco de produção, ou RCL underline prod, ou produção, enfim. Esse aqui é o arquivo que vai estar lá no cliente. E aqui também tem, mas vai basicamente lá no cliente para poder fazer uma conexão externa com o banco de dados. Então,
eu vou sair daqui, não preciso salvar ele, só para que a gente possa ver. São os dois arquivos de configuração que vão lidar com a configuração de conexões. O listener, que registra o serviço, que diz onde está o listener, todas essas informações, e tnsnames.hora, que vai mostrar para onde vai fazer a conexão, traz os dados, é como se fosse a credencial da conexão. Então, a configuração do meu listener fica nesse arquivo listener.hora e a conexão com o cliente fica no tnsnames.hora que a gente já viu. Arquivo de parâmetros. O arquivo de parâmetros é aquele arquivo que a gente já viu, que é o spfile ou ainda o pfile. Lembrando que spfile é binário e o pfile é um arquivo pode ser editado com VA, enfim, é um arquivo texto normal. Esses arquivos, como a gente já comentou, eles são lidos no primeiro estágio da carga da instância, né? Ele que traz todas as configurações de memória, como vai ser a configuração de memória, a hora que o banco está subindo, a hora que a instância está subindo, ele traz essas informações ali e eles permanecem sempre inalterados até você fazer um alter system e você possa alterar esse parâmetro específico. Esse arquivo em ambiente file system ele está armazenado dentro do Oracle Home DBS em ambiente Unix e dentro do Oracle Home Database dentro do ambiente Windows. O Windows, tanto o Windows quanto o Unix. Né? Unix, quando eu falo ambiente Unix, é Linux, HPUX, AIX, SUSE Linux, enfim, outras distribuições, né, baseadas em Unix. O arquivo de parâmetro de inicialização binário, ele vai ter um nome que lembra a instância representado pela extensão .hora. Exemplo, spfile ou rcl.hora. Já o arquivo chamado de pfile, na verdade, ele não é pfile o nome. Na verdade, ele é init e terá um nome formado por init mais o nome da instância, seguido da extensão .hora. Então seria um exemplo init ou rcl.hora. E ele vai ter o arquivo lá com os dados de inicialização. Um detalhe importante, a diferença de um e de outro, é que o spfile rcl.hora eu não posso editar ele. E o init.hora eu edito ele com VI normalmente sem problema nenhum. Aqui, ainda ele fala o seguinte, ele é muito importante, sem ele a instância não consegue passar do primeiro estágio, não consegue chegar no estágio no mount. Ou seja, é muito importante que a gente tenha cuidado de manter esse arquivo, de ter uma cópia dele, ou em backup, ou como eu aconselho para o pessoal. Eu vou ensinar uma dica aqui, que ela salva muito o DBA, já me salvou várias vezes. Sabe quando você tem que fazer aquela alteração, e aquela alteração é um pouco complicada, e você não sabe se aquele parâmetro que vai colocar vai ser bom? Existem parâmetros, principalmente os parâmetros de memória, que eles podem vir a parar o banco de dados. É verdade, parece estranho, mas um parâmetro de memória mal definido, eu posso não conseguir subir o banco de dados de novo e ter problemas. Para isso, é legal que sempre antes de fazer uma alteração grande, eu acesse através do SQL Plus, como a gente viu agora, e faço uma cópia. Eu crio um pfile a partir do spfile que eu tenho. Com isso, se tiver algum problema no banco, eu posso pegar e subir o banco normalmente com o arquivo que foi criado. Eu vou mostrar para você que daqui a pouquinho como que funciona isso. Olha que legal, com o comando simples create pfile, eu coloco o endereço e o nome onde eu quero, from spfile. Então eu estou criando um pfile que é físico a partir do spfile. Feito isso, fiz alteração e tal. Quando eu subir o banco, se eu dou simplesmente o startup, ele vai ler o spfile. Lê o spfile e tal, que ele vai subir. Se ele reclamar qualquer coisa no estágio inicial, se ele falhar, eu tendo aquela cópia, eu posso fazer a startup da instância utilizando o arquivo que eu criei. Eu faço startup, pfile igual, o nome do arquivo que eu criei. Olha que jogo, que macete. Aí o que eu faço? Fiz isso, vou lá e faço o processo inverso. Eu crio um spfile a partir do pfile que eu tinha. Feito isso, eu posso baixar e subir a instância novamente, que ela já vai subir com o spfile correto. Isso é muito importante. Futuramente, a gente vai ver no nosso treinamento ainda como proceder uma configuração para que automaticamente seja feito o backup desse arquivo no backup normal do banco. Vou mostrar para você lá na nossa instalação aonde que está
o arquivo específico que a gente vai trabalhar com ele. Então, eu vou fazer um cd Oracle Home, já estou lá dentro do Oracle Home, ele tem uma pasta chamada DBS. Dentro dessa DBS, eu tenho o arquivo, esse init.ora é um arquivo que já vem padrão da instalação, e eu tenho aqui um spfile orcl.ora. Eu vou criar um init a partir desse cara aqui. Quer ver que interessante? Primeiro, eu vou dar um vi nesse arquivo aqui, e vocês vão ver. Olha como ele é um arquivo, ele até traz alguns dados, mas ele é um arquivo todo bagunçado ali no começo. Uma alteração dessa que eu faça é suficiente para que ele não leia mais e eu tenha problemas na minha base de dados. Vamos fazer o seguinte, então. Vou acessar o meu banco de dados e vou fazer um create pfile igual. Vou criar ele dentro do Oracle Home, dentro do DBS, dentro do mesmo local. dbs/init orcl.ora from spfile. Então, eu criei um pfile from spfile. Olha lá, arquivo criado. Vou dar um exit aqui. E eu tenho aqui, ó, o meu init orcl.ora. Vamos dar um vi nesse cara aqui. Olha que interessante. Ele tem as variáveis principais para que eu possa pelo menos subir o meu banco de dados. Então, com isso, eu poderia subir o meu banco de dados utilizando esse arquivo. Se meu banco tivesse baixado, tivesse dado um problema não subir, eu poderia utilizar esse arquivo. Então, ele é um arquivo muito importante, realmente ele salva muito a vida da gente. Nessa situação aqui é muito útil você ter uma cópia desse arquivo. Então, prosseguindo aqui ainda, esse é o nosso arquivo de parâmetros e a forma da gente criar ele. Agora uma outra área importante da estrutura, a Fast Recovery Area, ou ainda FRA. A Fast Recovery Area, ela é denominada de Fast Recovery Area, ela já existia, na verdade, a partir das versões anteriores, porém na versão 11 ela passou a ser Fast. Até a 11 ela era denominada Flash Recovery Area. Pode ser que em algumas documentações, até dentro do próprio Enterprise Manager mesmo, por exemplo, do Oracle, vocês vão ver Flash Recovery Area em vez de Fast Recovery Area. A função dela é muito nobre, uma função muito legal. É agrupar em um único local todos os arquivos referentes à recuperação de banco de dados. Ou seja, eu tenho peças de backup, eu tenho log de flashback, eu tenho archive log, cópia do control file, cópia do redo log, e é uma área muito importante mesmo. Aonde ela está localizada? Dentro do Oracle Base, Fast Recovery Area. Nessa Fast Recovery Area dentro do Oracle Base, ele vai trazer, dividido também por SID, ele traz as informações a respeito daquele banco, a respeito daquele SID específico que eu tenho ali. Como eu já comentei, né, é importante para as melhores práticas, vejam, melhores práticas não significa obrigatoriedade, mas são sim a melhor forma de você trabalhar e que você consiga tirar o melhor proveito do seu ambiente, o melhor proveito do seu banco de dados. Então, para a gente ter uma ideia, dentro da Fast Recovery Area, ela é separada por instância, por pasta, as instâncias por pasta, e pelas boas práticas, é legal que ela seja igual ou superior a 2 vezes o tamanho total do banco de dados. Então, tem um banco de dados que eu tenho ali 500 GB, 1 tera para o Fast Recovery Area, certo? Para que ele possa realmente armazenar com folga espaços. Legal que a Fast Recovery Area, ela é autogerenciável. O que significa ser autogerenciável? Imagine que eu tenho um backup lá dentro e esse backup se tornou desnecessário. Precisou de espaço? A própria Fast Recovery Area vai lá, purga esse backup, apaga esse backup para liberar espaço para mim ali dentro. Então, é muito interessante isso dentro da Fast Recovery Area. Aumentar o tamanho da Fast Recovery Area, aumentar ou diminuir o tamanho dela, mudar a localização da Fast Recovery Area, ou definir, ela é feita através de um parâmetro. Dizer onde é a minha Fast Recovery Area é um parâmetro de inicialização chamado db recover file dest. Então,
eu vou colocar lá um alter system set db recover file dest e vou definir o local aonde vai ser a fast recovery area. Se eu quiser definir o tamanho, alter system set db recover file dest, veja que é igual, só que tem o underline size e vai trazer o tamanho. Bom, db recover file dest size eu posso aumentar a qualquer momento. Se a minha fast recovery area está muito pequena, eu posso pegar e lá aumentar o espaço. Está grande demais, posso diminuir espaço. Então, é bem interessante. A gente vai tratar mais a respeito da Fast Recovery Area num capítulo específico de backup e recuperação. Quando a gente vai trabalhando com backup e recuperação, a gente vai trabalhar com Fast Recovery Area. Fazendo uma análise na Fast Recovery Area, a gente vai poder ver alguns itens bem interessantes que são armazenados dentro dela. Então, eu vou fazer um Oracle Base, underline Base, Fast Recovery Area. Se eu der um ls ali dentro, eu vou ver que eu tenho um diretório RCL. Dentro desse RCL, vocês vão ver que eu tenho um control file. Olha lá, ele tem um arquivo do control file, uma cópia multiplexada do control file, né? A gente já viu que a outra cópia está lá junto com lá no Horadata. Dentro do Horadata, com o seed, tem a outra cópia do control file e do redlog também. Então eu vou sair aqui e vou olhar no online. Ó, eu tenho 3 redlog aqui. Então esses redlog, esses 3 itens que tem aqui, são exatamente iguais. Cada um tem o seu correspondente, né? Você pode ver, tem 1, o 2 e o 3. Cada um tem o seu correspondente lá dentro da Horadata. Quer ver? Olhem só. Olha lá, tem 3. 1, 2 e 3. O que significa isso? Bom, significa que o meu ambiente, como eu fiz uma instalação pelas melhores práticas, né? Eu guiei vocês para uma instalação pelas melhores práticas. O que ele fez? Ele criou o redlog. Eu tenho uma cópia do redlog lá, eu tenho um grupo lá dentro da minha Fast Recovery Area e tem um grupo lá dentro do Horadata. Qual que é a ideia? Lembra que eu comentei com vocês que o redlog é cíclico? Eu tenho um arquivo de redlog, ele termina de gravar nele, passa para o próximo, terminou nele, grava, passa para o próximo. Quando eu trabalho com multiplexação, eu tenho um grupo e esse um grupo tem 2 membros. Então eu tenho um membro lá na Fast Recovery Area e eu tenho outro membro do mesmo grupo lá dentro do Horadata. O que acontece? Toda vez que ele grava os 2 ao mesmo tempo dos membros do determinado grupo. Então eu estou no grupo 1, ele está fazendo gravação no grupo 1, ele está gravando os 2 membros igual. Quando ele vai passar para o grupo 2, ele vai gravar os 2 membros igual. Quando ele faz o switch que eu comentei, o switch é quando ele faz troca de grupo e automaticamente ele vai gravar nos membros. Essa é a ideia de você trabalhar com multiplexação. Para que a multiplexação? Para que eu tenha garantia, para que eu tenha segurança. Caso algum arquivo dê problema, eu tenho o outro que tem os mesmos dados, as mesmas informações, certo? Então, esse é o que eu tenho dentro da minha Fast Recovery Area. Eu estou explicando por que tem tudo cópia lá dentro também. A mesma coisa acontece com o control file. Então, se eu sair daqui, ó, eu estou dentro do Horadata. Se eu der um ls aqui, eu vou ver que eu tenho o control file. Olha lá, eu tenho um outro control file aqui dentro. Eu tinha um control file que eu tinha visto aqui em cima na minha Fast Recovery Area e tem agora o control file. Ó, tinha um control file lá dentro da minha Fast Recovery Area e tem agora um control file também. Agora não, né? Eu tenho na instalação um control file também colocado dentro do Horadata, dentro da pasta control file. Certo? Tudo isso para manter segurança. Control file, como a gente já falou, como a gente já sabe, ele é um arquivo crítico caso dê algum problema no banco. Certo? Então essa é a visão, isso é o que a gente tem na nossa Fast Recovery Area. Conectando no banco de dados. Essa figura aqui, essa inicial, ela é uma figura da primeira aula. Acho que você deve lembrar
é o momento que o usuário solicita via listener a conexão com o banco de dados. O listener diz que a conexão está ok. No momento que a conexão está ok, ele pega o processo de usuário e cria um processo de servidor. Lembram disso? Bom, mas o que ele solicita nessa conexão? Como que é solicitada a conexão? Essa conexão é feita através de algo chamado de método de nomeação. Método de nomeação é uma forma com que o usuário vai fazer essa solicitação para o listener para que ele possa montar essa conexão específica. Alguns itens são necessários para essa conexão, e eu comentei agora há pouco, quando eu falei a respeito dos arquivos de configuração do listener. Eu preciso do protocolo de conexão, por exemplo, protocolo TCP/IP, IP do servidor, nome do serviço de banco de dados, que no caso era o nosso ARCL, e porta do listener, que normalmente é a porta 1521. Bom, feito isso, ele vai ter algumas formas específicas de comunicação com o banco de dados. Tipos de conexão, né, as formas de conectar, as mais utilizadas são basicamente duas: Easy Connect e Local Name. Easy Connect, como o próprio nome diz, ela é tida como uma conexão fácil, porque passa nela toda a string de conexão. Ou seja, não é necessário arquivo de configuração. Se eu tivesse simplesmente um client na ponta e passar toda a string de conexão, eu vou me conectar no banco de dados também. Para isso eu tenho que passar, eu entro no SQL Plus e coloco o comando connect usuário/senha, aonde tem ali, ó, hr/hr é o usuário e a senha, usuário/senha. Então, usuário/senha, arroba, o nome ou IP do servidor, também poderia ser o IP, 2 pontos, a porta, / o nome do serviço. Então, se eu passar essa string completa de conexão aqui, eu vou conectar no meu servidor, eu vou fazer a conexão no meu serviço de banco de dados, e o listener vai reconhecer. Porque o listener, como a gente viu, ele está lendo aquele serviço, ele conhece aquele serviço. A outra forma de conexão, e a mais utilizada, é aquela que se faz necessário um arquivo de configuração, que é o que a gente viu agora há pouco, que é o tnsnames.hora, que ele fica no mesmo local do arquivo de configuração do listener, como eu mostrei, e eu simplesmente faço um connect hr/hr, ou seja, connect é o comando para conectar, hr/hr é o usuário/senha, arroba o nome do serviço que ele reconhece. O nome do serviço que está colocado ali, nesse caso, ele não pode não ser o mesmo nome do serviço que está lá no meu servidor. Nossa, vamos dizer, mas agora complicou tudo, Raul. Não, é bem simples. Lembra que eu comentei agora há pouco, que eu falei que lá dentro do TNSNames, o primeiro item que tinha lá igual, que estava o RCL igual, aquilo lá era um alias, um apelido da conexão? Aquele arroba, o que tem aqui na frente, esse item aqui é o alias da conexão. Ah, então se meu serviço fosse o RCL, eu tivesse colocado o nome do alias como prod, e eu colocasse @prod, ele conectava no RCL? Bingo! Exatamente isso, ele ia conectar no RCL. Então, olha que interessante. Eu posso criar um nome que não é o mesmo nome da instância, não é o mesmo nome do serviço, mas estando lá no alias, ele permite a conexão. Isso é muito bom, DBA, para evitar que usuários que não conheçam façam conexão em banco de dados, por exemplo, de produção enganado. Você coloca lá @prod, dev, HML para homologação, e com isso você evita uma série de problemas que você poderia ter se ocorresse uma conexão errada, né? Se ocorresse uma conexão em banco que não deveria ser. Beleza? Bom, então esse é o método de nomeação, os dois que a gente utiliza, o Easy Connect e o Local Name. Ainda existem conexões autenticadas via LDAP e com métodos de terceiro específicos de APIs próprias, de terceiro, que trabalham com conexões de JBoss e algumas conexões de aplicação que não são foco no nosso curso. As principais, com qualquer uma das duas, você vai conseguir se conectar bem no banco de dados. Feito isso, vem uma parte muito importante que também cabe ao DBA, a tarefa de criar um usuário dentro do banco de dados e gerenciar esse usuário. Essa é uma tarefa que pode muito bem ser atribuída a você, DBA Júnior. Sim, no ambiente é comum
que os DBA Júnior sejam responsáveis por gerenciamento de usuários. Então, no processo dessa criação do usuário, também está incluída a liberação de acesso aos dados que ele vai ter acesso, definir o que ele pode fazer ou não dentro do banco, o que ele pode ver ou não dentro de um banco de dados. Tudo isso pode estar a cargo seu, DBA Júnior, fazer isso. Bom, quando eu crio um usuário, eu tenho que ter em mente que obrigatoriamente ele vai ter que ter algumas coisas. Um nome de usuário, uma senha, um tablespace default, que é onde ele vai colocar os objetos dele, caso ele venha a ter objetos, né? A gente já vai comentar a respeito disso. Um tablespace temporário. A conta dele tem que ter um status, bloqueada, desbloqueada, ou a conta pode ser expirada. E um perfil específico, que a gente também vai comentar o que é isso daqui a pouquinho. Bom, vou comentar algumas coisas básicas aqui. Um usuário dentro do sistema Oracle, basicamente, ele pode ser um usuário. Esse mesmo usuário também pode ser tratado de esquema ou owner. Ele vai ser um esquema ou owner quando, além de ser usuário, ele também possui objetos abaixo dele. Como assim? Eu tenho um usuário lá, por exemplo, na nossa base de exemplos, que o usuário é HR. Só que esse usuário HR, ele tem diversas tabelas, diversos objetos abaixo dele. Então, ele passa a ser um owner ou um proprietário desses objetos que estão abaixo dele. Por isso que ele passa de usuário a owner, que na verdade acabam se confundindo os conceitos, mas no final das contas querem dizer a mesma coisa. Mas lembrando que é owner ou esquema quando ele tem objetos abaixo. Para que ele tenha objetos abaixo, que ele tem que ter um tablespace default, que é onde ele vai gravar essas informações. A gente pode definir a quantidade de espaço que ele tem nesse tablespace. Então, algumas coisas importantes ali dentro. Um usuário, ele vai ter um usuário, um nome e uma senha. Essa senha pode ser alterada pelo DBA, pode ser alterada por ele quando for na aplicação, enfim, vai depender um pouco. Então, essa criação do usuário, ela é muito interessante. Criação e o gerenciamento do usuário, e é muito interessante que o DBA Júnior demonstre conhecimento nisso, para que ele possa pegar essa tarefa para ele e, na verdade, além de desafogar o resto do pessoal, né, ele poder começar a crescer dentro do ambiente, começar a fazer algumas coisas novas ali dentro do ambiente dele. O comando, na verdade, de criação do usuário é algo bem simples, pode ser feito pelo SQL Plus mesmo. Normalmente a gente vai fazer assim, create user, o nome do usuário, identify by uma senha, um tablespace temporário e um tablespace default, e um tablespace temporário. É isso. Porém, essa é simplesmente a criação. Mas não basta a gente criar o usuário, porque ele não vai ter acesso e não vai conseguir nem se conectar no banco de dados sem que ele receba algo que é chamado de privilégio. Esse privilégio ou poderes, vamos dizer assim, dado para ele, para que ele possa se conectar no banco de dados e proceder a algumas tarefas, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho. Porém, a gente tem que sempre lembrar de, após criar um usuário, de dar os privilégios para ele, que são dar acesso para que ele possa fazer algumas tarefas ali dentro. Porém, existe uma questão de segurança que a gente sempre fala de a lei do privilégio mínimo. Você nunca dá o privilégio a mais do que ele precisa fazer. Evitem dar privilégio. Existe um privilégio chamado de DBA. Então, se você cria um usuário e dá um privilégio de DBA para ele, ele pode fazer diversas tarefas muito perigosas dentro do banco de dados. Cuidem muito com isso. Acontece várias vezes de algumas empresas vão fazer instalação de programas, vão fazer alguma instalação, alguma manutenção no ambiente que a gente gerencia e pede, libera para o meu usuário um grant de DBA. Para que eu possa trabalhar sem precisar ficar te pedindo grant. Gente, embora pareça mais fácil, mas evitem ao máximo fazer isso. Preste atenção no que eu estou falando. Não deem privilégio de DBA para quem não tem a necessidade. Então, por isso que eu falo, em segurança de dados existe o princípio do privilégio mínimo, onde você dá ao usuário somente aquele que precisa para ele trabalhar. E nada mais deve ser concedido para ele, certo? Então, cuidem bastante com isso,
para evitar que vocês de repente deem um privilégio desnecessário e não vai ficar legal isso aí. Beleza? Então vamos ver como que é o processo de criação de um usuário, o que eu tenho que fazer após o processo de criação de um usuário específico. Vou pedir para que vocês depois façam no ambiente de vocês, né, esse create user, crie o usuário lá de vocês, no Tablespace Default, faça exatamente esse script que tem ali, para que vocês realmente vejam como que vai ser esse processo de criação. Bom, próximo item então, após eu criar o usuário, né, eu tenho que dar um privilégio para ele. Dar o privilégio se chama de grant, e tirar o privilégio se chama de revoke. Quando eu dou um grant, eu estou dando um privilégio. Quando eu estou fazendo um revoke, eu estou tirando o privilégio. Mas o que a gente precisa saber é que existem dois tipos de privilégio. Privilégio de sistema e privilégio de objeto. Privilégio do sistema é aquele que ele vai fazer mexer com a estrutura do banco de dados. Por exemplo, vai poder criar um objeto, vai poder criar uma tabela, criar um índice, uma procedure, uma package, um sinônimo. Ele vai poder apagar o objeto, vai poder dropar, vai poder se conectar com o banco, criar uma sessão, ter uma cota específica dentro de um tablespace. Então, esses são privilégios de sistema. Já o privilégio de objeto é o que permite fazer alteração em determinado dado, fazer selecionar dados dentro de um determinado banco de dados. Então, não só fazer alteração, delete, insert, update, mas também fazer um select, fazer um merge. Então, ele vai conseguir alterar dados e recuperar dados, buscar dados nesse banco de dados. Para isso, ele tem que ter um privilégio chamado de privilégio de objeto para isso. Bom, os privilégios serão dados ao usuário com o comando de grant. Então, se eu vou dar um privilégio específico para alguém, quando eu crio um usuário, a primeira coisa que eu faço é dar um grant de create session. Create session significa que ele pode criar uma sessão no banco de dados. Então, com isso eu estou dando aqui o grant para ele de create session para o DBA Junior, que foi o cara que eu acabei de criar no script lá atrás. Feito isso, ele vai poder se conectar no banco de dados. Ele vai fazer lá um connect, usuário, barra a senha dele, e vai conseguir se conectar no banco de dados. Legal. Feito isso, ele só vai conectar, mas ele não vai conseguir selecionar tabela nenhuma, ele não vai conseguir buscar dados em tabela nenhuma. Por quê? Porque ele não tem o grant para fazer um select, fazer um insert, um update, enfim, ele não tem um privilégio de objeto. Aqui é um exemplo que eu tenho aqui um privilégio de sistema e eu tenho aqui um privilégio de objeto. Então, eu dei um grant de select no employees e ele agora sim vai conseguir fazer esse select específico lá dentro da tabela employees. E por que eu coloquei aqui hr.employees? Porque essa tabela que eu estou dando grant, dizendo que ele vai poder fazer o select, essa tabela pertence a um owner chamado hr e a tabela se chama employees. Então, muito importante isso. Eu estou dando um grant para que ele possa fazer um select. Se eu quisesse que ele pudesse alterar, grant update on. Se eu quisesse que ele viesse insert, grant insert. Então, por aí vai. Uma observação importante, gente, quando a gente vai conceder um privilégio de objeto a um determinado usuário. Quem executa o grant é basicamente um usuário de manutenção, no caso de banco de dados o sys, ou está conectado com o dono do objeto. No exemplo, no HR, eu poderia estar conectado como HR, e daí eu colocaria grant select on, employees apenas. Por que eu não precisaria colocar HR? Porque a tabela é minha. Eu já estou conectado como HR, eu não precisava colocar o HR ponto. Quando alguém recebe um grant com algo chamado de with grant option, para privilégio de objeto, ou with admin option, para privilégio do sistema, é algo complicado e que a gente deve cuidar bem se você vai dar esse grant para alguém. Você dá o grant com essas situações, significa que, além dele receber o grant, ele pode repassar esse grant também. Então eu dou o grant para o DBA Júnior dá para o DBA Pleno, DBA esse, por aí vai, e passa para o José, que passa para o João, que passa para a Maria. Quando você vê, tem muita gente com privilégio para acessar um objeto que não deveria. Mas, se eu quiser que um determinado usuário possa replicar
esse grant que ele ganhou, eu dou um if grant option ou if admin option, dependendo do tipo de grant, do tipo de privilégio que eu quero dar. If grant option para privilégio de objeto e o if admin option para privilégio de sistema. Legal? Bom, então, se eu quiser tirar um privilégio, agora eu dei o privilégio, eu não quero mais, eu quero tirar esse privilégio. Para tirar o privilégio, eu vou fazer o comando revoke, o privilégio que eu quero, de quem? Legal quando eu estou dando privilégio, ou tirando privilégio, é o seguinte, vamos voltar aqui no anterior, grant to. Grant to. Quando eu estou tirando o privilégio, revoke from. Então, é sempre assim, o grant é to e o revoke é from. Já vi isso invertido em prova, e era tão sutil que o aluno caiu e nem percebeu. Toda a questão estava certa, mas estava revoke to e grant from. Cuidem, revoke from e grant to, certo? Então, aqui eu tirei o privilégio. Agora tem uma opção importante lá embaixo. Lembra que eu acabei de comentar que quando eu tinha dado o if grant option e o if admin option, que o if grant option era para privilégio de objeto e o if admin option para privilégio de sistema. Se eu concedi um privilégio, se alguém concedeu, eu dei um privilégio para alguém com if grant option, ou seja, que ele pode passar esse privilégio adiante. Um privilégio de select, por exemplo. Se eu revoguei da primeira pessoa que deu o grant, ele vai ser revogado em cascata. O que significa? O João deu o grant para Maria. Eu dei o grant para o João, que deu o grant para Maria. Revoguei o grant do João, automaticamente o da Maria é revogado também. Isso para o if grant option, que são os privilégios de objeto. Porém, privilégios de sistema que foram concedidos com if admin option não serão revogados em cascata. Questão de prova isso. Muito importante, guarde esse conceito que ele pode te ajudar muito no futuro e até na questão de segurança mesmo. Na dúvida, evitem de fazer privilégios com if grant, ok? Bom, continuando aqui ainda, a gente vai ver, se eu quiser verificar quais privilégios um determinado usuário possui. É comum chegarem para o DBA, principalmente para o DBA Júnior, e pedir para ele levantar todos os privilégios que um determinado usuário tem no banco de dados. Então, não é raro que isso aconteça. Para isso, eu coloquei uma dica bem interessante, que está lá para download também, vocês já devem ter visto, um arquivozinho, um pequeno arquivo, tá .sql lá, para vocês saberem que ele é um arquivo que tem scripts. Os scripts 1, 2 e 3 são muito úteis para demonstrar quais privilégios o usuário tem. Então, eu vou conseguir demonstrar ao usuário quais são os privilégios que aquele usuário específico tem lá. Se eu precisar levantar essa informação, eu vou ter essa informação lá. Se alguém tiver alguma dificuldade para usar o script, por favor, me passe que eu ajudo com certeza. Bom, também pode ser que eu queira replicar os grants. Nossa, isso para o DBA Júnior é, às vezes, muito complicado. Eles falam assim, olha, eu tenho um determinado usuário, esse usuário é um padrão. Eu quero que você pegue todos os grants que esse usuário tem e replique para o usuário A, B, C, D e te passe uma relação de usuários. Primeiro, o que você vai fazer? Você vai rodar um scriptzinho que eu coloquei lá no script 4 também, que é uma dica. E esse script vai te trazer todos os privilégios que aquele usuário tem e ele já te monta um scriptzinho. Você só coloca o nome do usuário, roda e ele vai copiar privilégios, na verdade, de um para o outro. Dica muito legal, dica muito quente para você utilizar, para você trabalhar. Eu vou fazer agora, lá no sistema, o processo de criação de usuário, só para vocês verem realmente como que ele vai funcionar, como que ele vai proceder, certo? Então vamos lá para o nosso ambiente, para o nosso mobile, para a gente ver. Eu vou criar aquele usuário DBA_Junior e vou dar um grant para ele, fazer um revoke de um determinado grant para ele, só para vocês verem como que o processo, como que se procede lá no banco de dados. Estou aqui no meu mobile novamente, vou me conectar no banco. Quando eu faço essa conexão /sysdba e não coloco nem usuário nem senha, deixa eu só explicar para você. É uma forma de conexão local que o Oracle faz, aonde só é possível por eu estar dentro do servidor, aonde ele faz a autenticação desse sistema operacional.
Como eu já autentiquei com o usuário Oracle, e o usuário Oracle é proprietário do sistema, ele me permite conectar dessa forma. E eu estou conectado com o usuário sys. Se eu fizer aqui o comando show user, ele vai me trazer lá, ó, o usuário sys é o usuário que eu estou conectado. Agora, eu vou criar o usuário, create user, dba, _jr, ó, create user, identify by. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar com esse usuário, vou tentar fazer a conexão com esse usuário e vou ver o que acontece. Então eu vou colocar SQL Plus, vou colocar dba jr barra a senha Oracle underline for you, lembrando que a senha é case sensitive. Vamos ver se ele vai fazer a conexão, se ele vai conseguir conectar no banco de dados. Ó, ele diz que o usuário DBA Junior não tem privilégio para criar a sessão. Ó, não tem o Create Session. Login foi negado para ele para isso. Lembra que eu comentei que então que não basta você criar um usuário, assim, você tem que dar o privilégio para ele, pelo menos o privilégio mínimo de criar uma sessão? Ok, vamos então conectar agora novamente como sysdba. Grant to DBA Junior. Olha lá, deu o grant, agora sim ele tem o grant, ele pode fazer a conexão. Vamos desconectar aqui e vamos testar novamente. Olha que interessante. Deu um show user, está conectado como DBA Junior. Ou seja, dei o grant para ele e ele conseguiu fazer ali a conexão. Agora ainda conectado como ele, eu vou fazer um select asterisco na hr.employees. A tabela não existe. Toda vez que você tiver um erro, a tabela não existe, você deve também pensar, se não é que o objeto não existe, mas ele dá objeto não existe para o usuário que não tem permissão. Vocês vão dizer, mas que bobo, por que ele não dá o erro direto? Justamente por uma questão de segurança. Porque eu não saiba que a tabela existe, mas eu não tenho acesso. Eu sempre vou ter a dúvida, será que a tabela realmente existe? Então, eu vou fazer aqui um grant select. Conseguiu o select. Perfeito, gente? Então, ele conseguiu, ó, se eu colocar aqui, show user, ele vai trazer o DBA Junior. Vocês viram que na outra eu coloquei show sem o W, ele funciona também, tá? Só com 3 letras. Então, o que acontece? Ele ganhou o privilégio, eu criei um usuário, e esse usuário ganhou o privilégio de fazer um select em determinada tabela. Então, essa é a forma de criação, e depois que a gente criou, a gente deu o grant específico para ele. Certo? E assim seria para dar o grant de create table, create index, para ele poder ir trabalhando no banco de dados de acordo com a necessidade dele. Imagina que eu quisesse saber quais são os grants de objeto que foram dados por determinado usuário DBA Junior. Eu preciso saber, eu preciso extrair quais são os grants que ele tem. Então, eu vou desconectar, conectar como DBA novamente, usuário de manutenção, né? E vou executar um comando que tem lá naquele script que eu passei para vocês. Vou fazer um select numa package de bmsdata.getGranted_ddl, pouca gente conhece, mas ela vai trazer quais os grants de objeto dados por DBA Junior. Podia ser grant de sistema, também tem lá no manual de documentos que eu passei para você. Feito isso, olha que legal.
Ele vai me trazer o DBA Júnior, foi dado para ele o grant select on hr.employees to DBA Júnior. Então, se eu quisesse replicar esse outro grant para alguém, eu poderia copiar isso aqui, ou gerar essa saída desse script em um arquivo, alterava e rodava para outra pessoa. Bastante útil para a gente utilizar isso aí no dia a dia, certo? Bom, vamos voltar lá para os nossos slides. Então, os scripts que eu falo são esses scripts que estão aqui, ó, 1, 2 e 3, e script 4, que também vai ser bastante útil para trabalhar com os privilégios. Gerenciando privilégios, agrupando privilégios em algo chamado de role. O que vem a ser uma role? Bom, vamos imaginar a seguinte situação, então. Eu tenho diversos funcionários dentro da empresa no setor contábil. Então eu coloquei aqui esse exemplo de contabilidade. Toda pessoa que entra nova no sistema de contabilidade, ela vai ter acesso à tabela A, B, C, D, X, Y, Z, etc. Toda vez, então, que a pessoa entra, eu tenho que ir lá dar aquele monte de grant para ela. Para evitar isso, eu posso criar algo chamado de role. Role é um grupo de privilégios que pode ser de sistema, de objetos, ou até mesmo de outras roles. E a intenção dela é facilitar a tarefa. Basta eu criar uma role e dar a ela diversos privilégios e depois eu passo essa role para um determinado usuário e automaticamente ele vai herdar todos os privilégios que tiver dentro da role. Olha que legal! Então, imagina que eu crio uma role chamada contábil. Essa role possui acesso a todas as tabelas do sistema contábil. Ora, quando entrou um usuário da contabilidade, eu dou um grant. Eu dar a role para alguém é da mesma forma como eu dou um grant. Grant contábil to usuário contabilidade. O que vai acontecer com esse usuário contabilidade? Ele vai herdar todos os privilégios, eu disse todos, que foram dados para a role contábil. É legal, claro, tem que ser cuidado, mas é algo bastante interessante. Eu posso ainda não dar diretamente para alguém esse privilégio. Eu posso criar uma role e posso criar uma role protegida por senha. Mas vamos por partes, vamos ver primeiro como que a gente cria uma role básica, depois vamos ver como é que a gente cria uma role especificada através de senha, segura através de uma senha. Vamos lá. Então, para criar uma role é simplesmente o comando create role e o nome da role que eu criei. Que eu criei uma role chamada test. Depois disso, eu dei alguns privilégios para ela. Então eu dei um grant select, insert, update, delete na tabela employees para a role chamada de teste. Vou conceder essa role para um usuário específico. Aí eu dei um grant role teste para um usuário DBA Júnior, no nosso caso aqui, e automaticamente o usuário DBA Júnior vai herdar o grant de select, insert, update, delete, todos os grants, todos os privilégios de objeto e de sistema que essa role tiver. Certo? Cuidado, mas é algo bem interessante. Agora imagine que eu queira criar uma role protegida por senha. Então eu vou criar uma role e vou colocar lá create role, o nome da role, identify by e a senha que eu quero colocar ali. Senha role que está ali é a senha que eu vou definir para minha role específica. Para um usuário utilizar essa role, ele não tem o grant da role. Então, o que ele vai fazer? Para que ele realmente tenha essa role, ele vai fazer o seguinte: conectado com o usuário que eu quero fazer uso da role, eu só tenho que ter a senha. Lá dentro eu faço set role, o nome da role, identify by e a senha. Automaticamente naquela sessão eu passo a ter todos os privilégios da role. Olha que interessante, naquela sessão, ou seja, naquela conexão. Desconectei, conectei de novo, tem que fazer um outro set role, certo? Isso é legal, é bastante útil numa questão de segurança e pouca gente sabe isso. Cursos normalmente só comentam que pode ser feito, mas não ensinam a fazer. Essa então é a forma. Eu crio uma role, dou privilégios para ela e faço o set role, identify by e a senha específica conectado com o usuário que eu quero que tenha o poder específico lá dentro da role. Perfeito, gente? Eu acho que isso é uma dica bem interessante, é uma dica para você trabalhar realmente com essas roles, de você trabalhar com ela de forma que você possa restringir ou liberar acesso, enfim, para o usuário da forma como melhor couber na sua empresa. Outro item muito legal que eu utilizo bastante isso aqui é você gerenciar o usuário ainda restringindo o usuário através de perfis. Muitas pessoas me pedem às vezes, como que funciona isso? O que eu posso definir? Como que eu não posso definir? O que eu posso fazer ali dentro? Como que trabalha realmente restringindo através de perfis?
Perfil, então, é uma ferramenta bem interessante e me permite restringir recursos do usuário. Tem dois tipos de restrições que eu posso colocar. Basicamente, restrição de recursos e restrição de login. Restrições de recursos. Eu posso criar um perfil e depois colocar esse perfil para os usuários que têm as mesmas características. Então vamos analisar alguns tipos de recursos que eu posso restringir. Aqui eu tenho primeiro Session per User. Então eu posso especificar o número de sessões concorrentes que quer limitar para o usuário. Ou seja, o usuário só pode ter 2 sessões concorrentes, 2, 3, enfim, para evitar aquele usuário que abre 1, 2, 3, 4, 5, várias conexões no banco, trabalha com 1 ou 2, mas abre várias conexões no banco. Então, eu posso limitar essa quantidade de conexões concorrentes que o usuário vai ter. CPU por sessão. Especifica o tempo limite de CPU que uma sessão pode ter em milésimos de segundo. Vejam, esses recursos que eu posso definir, que eu posso restringir, é muito importante eu restringir com parcimônia. Eu ter bastante cuidado como eu vou restringir. Utilizar para usuários comuns, não utilizar para usuários de aplicação, para usuários de servidor de aplicação, porque eu posso causar problemas sérios, eu posso derrubar a conexão, eu posso causar indisponibilidade no sistema. Então, tem que ter bastante cuidado quanto a isso, mas é bastante útil também. CPU per call. Especifica o tempo limite de CPU em uma chamada, também em milésimo de segundo. Por exemplo, para executar um parse, para fazer um execute, para fazer um fetch. Eu não quero que o execute demore mais do que tantos milésimos de segundo. Então eu defino que aquele usuário específico, que ele fizer uma chamada, que ele fizer um select, que tenha lá um execute, que não pode demorar mais do que um determinado tempo. Connect time especifica o tempo máximo que pode durar uma sessão em minutos. Então eu digo lá, o usuário só pode ficar 10 minutos conectado no banco. Então, aquele parâmetro me diz o tempo em minutos. Outro que é muito legal é o idle time. Especifica o tempo que uma sessão pode ficar inativa. Ou seja, quanto tempo que uma sessão pode ficar sem atividade. Então, essa sessão ficou parada lá, quanto tempo, deu aquele tempo, automaticamente o processo de background vai lá, lembra que a gente já viu? O processo de background de Premon vai lá e mata essa sessão que estava idle. Logical reads per session, especifica o número permitido de blocos lidos em uma sessão, incluindo bloco de memória e de disco. Lembra que a gente comentou a respeito de blocos que são lidos, de disco, de memória? Então, eu posso limitar a quantidade de blocos que são lidos. Logical read per call é a mesma coisa, só que numa determinada chamada. Por exemplo, num parse, num execute, enfim, na hora que ele está fazendo um parse, que a gente viu lá na shared pool, que ele está fazendo um parse em blocos de memória, qual é a quantidade máxima que ele vai ler. Outro legal é a quantidade de SGA, especifica a quantidade de espaço que pode ter alocado na shared pool, espaço privado que pode ser alocado na share pool para determinado usuário. Então, eu posso definir isso para o usuário específico. E tem o Composite Limit, que ele especifica um custo total em um número absoluto de recursos da sessão. E eu posso dizer, ele calcula as unidades de serviço total com uma soma ponderada entre o CPU per session, connect time, logical reads, per session e private SGA e cria um limite composto. Normalmente eu não utilizo muito esse limite composto, não. Eu já utilizei várias vezes o private SGA, o idle time eu utilizo várias vezes, principalmente para usuários comuns. Então, é interessante. E esses aqui são perfis que eu posso configurar lá dentro do meu banco de dados. Legal? Outro item interessante agora é a mesma restrição, mas feita por login. Então, nessa restrição por login, eu tenho primeiro ali failed underline login attempts. Sabe aquela situação do cartão de crédito que você digita 3 vezes a senha errada e ele bloqueia? Então, exatamente isso. O máximo de vezes permitida que se falhe o login antes de bloquear a conta. Então, 3. Então, digitou 3 vezes o login errado, bloqueia automaticamente. Password lifetime. É o número de dias que um password será válido após a expiração. Então, expirou, quantos dias ainda eu posso alterar essa senha ainda vai ser válida. Password reuse time é o número de dias até que um password possa ser utilizado novamente.
Então eu coloquei a senha hoje, quantos dias depois que eu vou poder repetir a mesma senha. Outro parâmetro que ele é exclusivo com esse anterior, ou seja, só pode utilizar um ou outro, é o password reuse max. É o número de vezes que um password pode ser reutilizado. Eu posso reutilizar 2 vezes ou 3 vezes, só depois ele não me deixa utilizar a mesma senha. Password lock time. É o número de dias que a senha é locada após o valor de fail login attempt ser excedido. Ou seja, o fail login attempt é o máximo de vezes, né, o número de dias que essa senha vai ficar locada após ser excedido a quantidade. Então imagine assim, eu erro a senha 3 vezes, quantos dias vai ficar locado até que o sistema desbloqueie automático, ou até que o DBA vá lá e desbloqueie ele automático. Password grace time é o número de dias que o usuário tem para alterar a senha após ela ter sido expirada lá pelo parâmetro password lifetime. Expirou a senha, quantos dias ele pode ainda alterar essa senha. Password verify function, existe uma function específica do Oracle que cria política de senha forte. Então, existe uma versão do 10, uma do 11, uma do 12 e que cria senhas fortes. O que é uma senha forte? Sabe quando eu acabei de criar o usuário DBA underline JR, que eu coloquei a senha Oracle underline 4 e o U maiúsculo? Então, esse é um exemplo de senha forte, onde eu tenho letras, no caso em minúsculo, um sinal, que é o underline, um número, que é o 4, e uma letra maiúscula, que é o U. Levando em consideração que a partir do Oracle 11 eu já comentei que as senhas são case sensitive. Então, o que acontece? Ele passa a ser uma senha forte. Então esse é um padrão de senha forte. Se por um acaso eu quiser controlar o case sensitive, colocando a diferenciação de maiúsculo e minúsculo no login, eu posso colocar o sec case sensitive logon true ou false para determinado perfil, e ele vai para aquele perfil definir se a senha é case sensitive ou não. O padrão é sim que seja case sensitive. Bom, só fazendo um adendozinho rápido aqui. Todas essas restrições, tanto as restrições de limite quanto as restrições de login, são úteis, devem ser utilizadas, mas devem ser utilizadas com bastante cuidado, como eu já disse. Evitar de você bloquear um usuário que não pode ser bloqueado. Como eu faço para criar um perfil específico? Bom, criar um perfil, como eu coloquei aqui, é definir um grupo de limitações que determinados usuários que tiverem esse perfil estarão sujeitos. Ou seja, quando eu falo em colocar um usuário num perfil, significa que algo não vai ser 100% para ele. Porque o padrão é que realmente seja tudo liberado. Certo? Então, criar um perfil, é definir um grupo e dizer que os usuários vão estar sujeitos a esses usuários que tiverem esse perfil. Bom, eu falo limitar porque é exatamente isso que um perfil faz. Ele limita. Por default, todos os parâmetros são ilimitados. Sendo assim, se desejar limitar, criaria um perfil para isso. Criação de perfil, questão de prova, inclusive, tá? Para que se crie um perfil e ele realmente esteja efetivo, ou seja, esteja ativo, antes de mais nada, é necessário que um parâmetro de inicialização do banco esteja setado. Resource limit seja setado para true. O padrão dele é false. Se eu quiser verificar como que está setado, eu faço um show parameter, resource limit, e ele vai me trazer essa informação. Vou mostrar lá para vocês, lá no nosso ambiente, como é que ele está, como é que está configurado. Vamos aqui agora, show parameter, resource. Não precisa colocar tudo, show parameter resource só, ele vai me trazer a informação. Resource limit, false. Para alterar, alter system, set, resource, parâmetro alterado. Se eu fizer agora novamente um show parameter, olha lá, alterado para true, certo? Ok. Bom, então esse é o primeiro processo. Colocar o parâmetro para true. Caso ele estivesse false, não adianta eu criar nenhum perfil nem nada, que ele não será efetivo. Ele vai criar, mas o perfil não vai funcionar. Bom, ali como eu fiz a alteração, né, alter system set resource limit para true,
e fiz um show parameter e ele trouxe a informação. Legal, criando perfil. Bom, o script que eu vou utilizar, né, a forma como eu vou fazer, eu vou criar um perfil, dou um nome para esse perfil, então ali, ó, create profile, profile 1, limit, session per limit, session per user para 2, ou seja, 2 sessões para o usuário. Ele pode ficar idle 5 minutos e a conexão dele vai durar 10 minutos. Esse é o padrão. Comentei aqui ali embaixo nas observações que o número 2, 3 e 4 não fazem parte do comando. Quando você digita um comando dentro do SQL Plus e vai dando Enter, ele vai numerando as linhas, tá? Só para vocês não acharem que isso faz parte do comando. Vou pedir para vocês fazerem esse exercício, fazer isso aqui lá no ambiente de vocês, para vocês verem realmente o processo da criação. Bom, para usuários já existentes, então, se eu quiser dar para ele um perfil, eu faço alter user, coloquei ali até o usuário fraco, né, porque é o usuário que vai ser restrito. Então, alter user, o nome do usuário, profile e o nome do profile criado. Se eu quiser fazer na criação do usuário, eu posso fazer create user, toda aquela parte do usuário, identify by senha e profile e o nome do profile que eu quero, e automaticamente essa pessoa, esse usuário já vai ter esse profile definido para ele. Se eu precisar alterar um profile que já existe, eu tenho um profile lá, eu quero colocar outros itens naquele profile, eu quero adicionar mais limites nele. Alter profile, o nome do profile, limit e o que eu quero limitar. Então, ali dentro, ele vai trazer diversas situações e eu estou aqui nesse caso incrementando mais 3 itens dentro do meu profile, CPU per call, logical reads per session e session per user. Então, eu estou acrescentando esses 3 itens. E se eu quiser dropar um profile, eu não quero mais utilizar esse profile, eu quero dropar. Vou lá e dou um drop profile. Porém, se tiver algum usuário utilizando esse profile, ele vai me dar esse erro. O Oracle costuma dar os erros hora alguma coisa. Esses erros hora são codificados e cada um significa alguma coisa específica. Vejam, dica de DBA para DBA. Ninguém melhor do que o Google para saber o que é isso aqui. Alguns a gente conhece, mas nem todos, porque é muito difícil conseguir saber todos os erros. Eu acho que nem o próprio pessoal da Oracle mesmo não sabe. Né? Eu trabalho com Oracle há um tempão e diversas eu conheço, mas com certeza não são muitos. Certo? Então, vou dar ali um drop profile com o cascade. Se eu der o cascade, automaticamente ele vai apagar, aí sim mesmo que o usuário tenha o perfil. E o que acontece com o usuário? O usuário volta para a festa, né? O usuário volta a ter ilimitado o acesso ali dentro. Coloquei ali embaixo que nos scripts da aula 4, que está para download, temos o script 5 que serve para demonstrar quais limites estão definidos para cada profile. Eu quero saber quais limites que tem determinado profile, eu vou jogar no scriptzinho lá, ele vai trazer essa informação para mim. Bem interessante essa situação do profile, e eu consigo realmente restringir mesmo usuários, aquele usuário principalmente que faz festa lá dentro do banco, né? Aquele usuário que faz lá, e que acontece, que bagunça, que faz a conexão, larga conectado, então eu posso resolver a situação desse usuário. Bom, também pode ser feita, também pode ser a atribuição do DBA Junior apagar alguns usuários do banco de dados. Como eu comentei, muito cuidado nessa tarefa. Criar não é o problema, criar errado. Agora apagar é alguma coisa muito grave, porque eu posso apagar um usuário que é owner de objeto, ou seja, imagina se eu apago um owner, um usuário, achando que é um usuário e ele é owner de uma aplicação. Eu apago a aplicação inteira. Eu aconselho verificar se existem objetos abaixo do usuário antes de apagar. Porém, se tiver certo, drop user, o nome do usuário e cascade. Eu comentei aqui, lembrando que um drop incorreto somente poderá ser retornado com tarefa específica de recuperação, que a gente vai ver mais adiante no nosso curso. Porém, eu peço, DBA Junior, em algum momento foi deletar um usuário, deletou errado, viu que fez alguma coisa errada, avise imediatamente o DBA que está superior a você. Existem práticas, táticas que a gente usa que recupera muito rápido e praticamente sem downtime. O que é o downtime, então? Downtime é tempo parado, né? Tempo baixado.
tá? Então é muito importante que você avise no momento que detectar uma falha. Eu já comentei com alguns alunos uma vez, quando eu comecei minha carreira, eu dava consultoria numa empresa e na verdade era DBA Júnior, me colocaram fazendo serviço de DBA pleno e por uma falha que não foi só minha, mas de um outro DBA pleno que tinha no grupo, que criou ambientes de produção e de homologação com o mesmo nome, eu fui fazer uma manutenção no ambiente de homologação e acabei fazendo no ambiente de produção. Só que no momento que eu percebi a falha, eu reportei ao DBA, que era chefe da equipe, ele conseguiu rapidamente, teve downtime, mas ele conseguiu rapidamente resolver o problema. Aí eu pensei, né, naquele momento que eu não iria mais trabalhar ali, que eu seria demitido, mas na verdade o que aconteceu foi justamente o contrário. Eu tive até uma menção assim de louvor por ter na hora, sem me preocupar com o resultado, sem me preocupar com o represário, com o que ia acontecer, eu fui lá e falei do erro e ajudei a resolver. Então, muito importante isso, gente. Sejam sinceros, aconteceu a situação, vai lá e conte para evitar que o problema seja maior para todo mundo, certo? Beleza, fica a dica aí. Bom, feito isso, gente, a gente trabalhou com o nosso profile, fizemos todos esses itens. Agora a gente vai fazer uma coisa muito importante. A gente vai baixar o nosso banco de dados, fazer o shutdown do nosso ambiente para gravar o snapshot. Vamos gravar esse snapshot de hoje, para na próxima aula a gente vai refazer a instalação do banco de dados, porém vai trabalhar com a instalação em modo silent. Beleza? Então vamos realmente baixar o nosso banco de dados. Vamos para o processo de baixar o nosso banco de dados. Aqui ainda, bom, eu vou fazer o seguinte, eu baixo o banco, eu normalmente faço na ordem inversa do que eu fiz quando eu estava trabalhando, quando eu subia. Subi listener, subi banco, baixo o banco, baixo o listener. Deixa eu dar immediate. E agora é a hora que ele vai baixar o banco de dados. Eu vou comentar logo as fases do shutdown, né? Como que ele ocorre, como que é a questão do shutdown, como ele é encarada para o banco de dados. Bom, feito isso eu posso sair do SQL, o banco baixou, ó, database dismount, Oracle Instance Shutdown, sair daqui, e eu vou agora baixar o meu listener. Dou um stop no listener, olha lá, comando completo. Se eu mandar um status, eu vou ver que o meu listener não, conexão recusada, não há listener. Ok, não há listener mesmo. Agora eu vou conectar como root. Para proceder o shutdown. -R, não. -H, desculpe. Não. Ou -H0, tanto faz. E ele vai baixar. Se eu olhar na minha máquina virtual, se eu vier na minha máquina virtual aqui, ó, eu vou ver que ela está fazendo o procedimento de baixar. Voltando então para o meu ambiente aqui, só comentando que aqui dentro do shutdown eu coloquei shutdown immediate. Se eu colocasse simplesmente shutdown, ele faria um shutdown do tipo normal. Eu poderia fazer ainda um shutdown transacional, que seria um shutdown transacional e um shutdown abort. E depois baixar o listener. Mas vamos entender quais são essas fases do shutdown, né? Baixando um banco de dados, quais são os estágios do shutdown, os tipos de shutdown que eu tenho. Os tipos de shutdown que eu tenho são abort, immediate, transactional e normal. E vamos entender cada um o que ele faz. Bom, vamos primeiro o shutdown abort. O shutdown abort, o mais perigoso, ele não permite novas conexões, ele não aguarda as sessões correntes terminarem, ele não aguarda as transações correntes terminarem e ele não faz o checkpoint. Por isso ele é o pior deles. O shutdown que normalmente a gente utiliza, que é o shutdown immediate, que é aquele quando você quer fazer uma manutenção, então você não quer esperar que a sessão corrente termine, que transação termine, nada. Mas você quer que o seu banco seja baixado de forma consistente. Então você faz um shutdown immediate, que ele não permite novas conexões,
Ele não aguarda sessões correntes terminarem, não aguarda a transação corrente terminar, mas ele força o checkpoint. Forçando o checkpoint, a gente sabe que quando o banco sobe, ele não vai precisar de recover. Ou seja, ele vai estar com os control files e data files, todos eles equalizados, todos eles com a mesma versão, com o mesmo checkpoint. Transacional. Não permite novas conexões, não aguarda as sessões correntes, porém ele aguarda as transações correntes terminarem. E também força o checkpoint. O shutdown normal, que é aquele que praticamente não serve para manutenção, porque ele acaba sendo muito lento, porque ele só não permite novas conexões. Mas ele vai aguardar que todas as sessões correntes terminem, que todas as transações terminem e ainda vai forçar o checkpoint. A probabilidade de você ficar um tempão esperando ali realmente é muito, muito grande. Então, para manutenção, para baixar o banco, shutdown immediate, como a gente acabou de fazer. Aqui eu coloquei que o shutdown abort deve ser evitado, porque o banco de dados será baixado de forma não consistente, isso é, sem ter feito o processo de checkpoint, precisará para o processo de recover no momento do startup, certo? Então, não façam isso. Você fazer um shutdown abort é a mesma coisa que você desse um kill no PMON ou um kill no SMON lá no seu banco de dados, onde ele vai baixar o banco também de uma forma abrupta, de uma forma não convencional, certo? Bom, gente, então, da nossa aula de hoje, era isso que a gente tinha. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Eu acho um material bastante interessante. Não esqueçam de fazer a criação de profile. Coloquem a criação de profile, testem a criação de profile. Façam um profile, por exemplo, para o usuário com idle time, aguarde dar aqueles 5 minutos. Faça uma para a quantidade de conexões e tente conectar, só para ver os erros que ele vai dar, como ele vai te mostrar aquela situação. Essa é a tarefa de casa. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, com certeza me avisa que eu vou ajudar você, certo? Bom, como sempre a gente tem as dicas de prova, né? Vou passar a dica de prova ainda da 1Z0052, que ela faz a seguinte pergunta. No seu database, na sua instância de banco de dados, o parâmetro de inicialização Statistics Level está setado para Basic. Qual o impacto disso? Então, essa é a primeira questão. Ele diz assim, as estatísticas do otimizador são coletadas automaticamente? Somente as estatísticas do sistema operacional são coletadas? Os snapshots do Automatic Workload Repository não são gerados automaticamente? Snapshot não pode ser coletado manual utilizando o DBMS Workload Repository? Então, vamos ver daqui a pouquinho qual que é a resposta certa. São 3 questões que eu separei hoje bem interessante. Então, eu configuro a Fast Recovery Area, ou a minha FRA, para o meu database. A instância do database está rodando em modo Archive Log. O local default do Archive Head Log File é dentro da FRA, ou seja, dentro da Fast Recovery Area. Qual dos dois arquivos são removidos automaticamente se o espaço requerido pela FRA, se for requerido espaço pela FRA por alguma política de retenção, ou seja, se a Fast Recovery Area precisar de espaço, o que ela vai ripar, né? O que ela vai deletar automaticamente? Flash Log File, backup que se tornar obsoleto, backup gerenciado dos usuários, data file de control file, archive head log file, múltiplas cópias diferentes do arquivo onde foi feito o backup, do local onde não está o backup. Não sei, vamos ver. O usuário HR recebe o seguinte erro quando ele está tentando inserir dados numa tabela TTK. Então ele tem um erro ali dizendo que não consegue alocar mais espaço para a tabela TTK do HR no Tablespace SMD. Quais são as 3 ações que eu devo fazer para que me permita, assim, inserir esses dados, considerando que é um Small Tablespace? Lembra aí, tem uma dica, né? O Small Tablespace. Lembra de que tem o Big Tablespace, que tinha um data file só, e o Small Tablespace. Adicionar um data file, adicionar um temporário tablespace, ou seja, adicionar um data file para o tablespace temporário, aumentar o data file associado com o tablespace para um tamanho maior, aumentar o data file associado para que ele cresça automaticamente, mudar o tamanho do segmento do tablespace para gerenciado automático. Vamos para nossas respostas? Primeiro,
Quando o parâmetro de inicialização Statistics Levels é setado para Basic, desabilita a coleta automática de snapshots do AWR. Esse parâmetro deverá estar setado pelo menos para Typical, podendo também ser All, porém, este último causa consumo excessivo de recurso. A nossa questão número 2, que fala a respeito da Fast Recovery Area, é bem interessante, porque uma das grandes vantagens da gente ter o arquivo, né, armazenado na Fast Recovery Area, como eu coloquei, é que permite o gerenciamento de espaço nela automático pelo Oracle. Ou seja, caso ele precise de espaço, ele poderá dropar backups que já estejam obsoletos ou sejam desnecessários e logs de flashback. Vamos trabalhar com backups e com log de flashback em capítulos mais à frente. Bom, a questão número 3, letras A, C e D, aqui trata como que eu posso fazer para aumentar o espaço, né, para que um tablespace possa ser acrescentado mais informações nele, ou seja, para que o tablespace possa ter armazenado mais dados dentro dele. Primeiro item é adicionar um novo data file, levando em consideração, né, como foi comentado, que ele não é um big tablespace, ele é um small tablespace, um tablespace normal, ou seja, ele pode ter vários data files. Fazer um processo de resize que aumenta o tamanho do data file caso ele não tenha alcançado o tamanho máximo, né? Tamanho máximo de 32 GB, levando em consideração que é um small tablespace. E alterar o data file do tablespace para que o crescimento seja automático. Então, algumas coisas que a gente pode fazer, esses 3 itens, para que eu realmente possa armazenar mais espaços dentro dele. Certo? Essas são as dicas de certificação, que são bastante úteis e que com certeza vai ajudar você a alcançar a tão sonhada certificação e fazer a sua prova, que, como eu falo, realmente vale muito a pena, sabe? Eu tenho certificações Oracle e me ajudaram muito em determinados momentos da minha carreira. Bom, agora para a nossa próxima aula, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar alguns assuntos que eu imagino que todos estejam esperando com bastante vontade esses assuntos aqui. Instalação em modo silent dos binários, criação do database em modo silent, instalação dos binários da versão 12C e preparação para o upgrade da versão. Gente, é muito legal essa aula. Não que as outras não sejam, mas essa aqui em especial faz parte de um dos grandes diferenciais do nosso projeto. 2 coisas: a instalação no modo silent, criação do banco e a migração para o 12, o início da migração para o 12, que é o que a gente vai fazer nesse novo processo. Bom, existem alguns pré-requisitos para a aula 5, né? Como a gente sempre tem que ter algumas coisas necessárias para a aula 5. Então vamos ver o seguinte: ter concluído todas as aulas até o momento, salvar na máquina hospedeira o arquivo install binário 11g.rsp, que a gente utilizou ele lá na aula 3. Eu solicitei que, ou melhor, na hora que a gente fez a instalação, foi solicitado que salvasse esse arquivo. Provavelmente ele deve estar no home Oracle do servidor. Fazer o snapshot da aula 4, ou seja, fazer o snapshot dessa aula que acabamos de fazer no nosso VirtualBox. E voltar ao snapshot criado após configurar o sistema operacional e antes de instalar o database, conforme eu solicitei na aula 3, lá no slide 13. Se por um acaso você não tiver esse arquivo install binário 11g.rsp, eu coloquei ele para baixar na página. Tem lá o download dele na página, você pode baixar ele para utilizar. Não se preocupe se por um acaso você esqueceu de gravar ou se você não tiver ele na sua máquina. Outra coisa que é importante você fazer, que eu preciso que você faça, é baixar a versão 12C do Oracle, lá do site da Oracle mesmo. Tem o link aí para você baixar. Escolha Linux x86-64, onde diz lá o See All, e escolha os 2 arquivos Oracle Database 12C Release 1 12.1.02 para Linux x86-64, tá? Então eu quero que você baixe esse arquivo, que você faça esses procedimentos, esses pré-requisitos. Fazem parte do final da aula 4, né? Para que a gente possa ascender para a aula 5. Perfeito? Gente, um grande abraço para você. Fico muito feliz da sua participação no projeto e eu quero sempre ver vocês aqui estudando, tirando dúvidas. Está muito legal a participação nos grupos, certo? Então, continuem assim, continuem participando, continuem crescendo e aprendendo. Nunca pensem que isso eu já sei, não vou fazer esse exercício, porque sempre tem uma pegadinha, sempre tem aquele detalhe que você percebe na hora que você está fazendo o exercício, na hora que você está fazendo ali o trabalho, certo? Então, também tem nesse mesmo
nessa mesma aula 4, lá os scripts para download, que é bem interessante também, o material da aula. Certo? Um grande abraço, gente. Dúvidas, por favor, continue postando no grupo de WhatsApp, no grupo Facebook, mandando por e-mail, eu vou estar sempre pronto para ajudar. Grande abraço, gente. Até a nossa próxima aula.